é como se fosse uma aula que faz parte, né? A Merli saiu da reunião. Então, a ideia basicamente, né? Olha quem está aqui, a nossa companheira, Gisel. Ela fica brava porque eu nunca acerto o nome dela. Gisel, em São É Gisel. Gisel, isso, é Gisel, fica certo. É que tem um H aqui, então a gente pronuncia diferente, mas é Gisel. Obrigado, Gisel. Gisel, não vou mais errar, Gisel. Então, Gisel, em sua homenagem, nós vamos começar a falar da África. Para não ficar igualzinho ao que a gente falou na semana passada, a gente fala da África e depois a gente vai para as culturas pré-colombianas, perfeito? Então, a Gisel saiu da reunião. A gente vai, então, para. Não é que seja em homenagem a ela, porque eu vou começar por outra parte, né? Então, a gente. Gisel, Gisel, nós vamos então começar com os videozinhos, tá? Que eu queria esperar um pouquinho mais, mas a gente fica esperando e não aparece ninguém, né? Então, assim, antes de começar com os vídeos, para esperar entrar mais gente, senão o pessoal entra no meio do vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante, quer ver? Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, ah, deixa eu fechar aqui, peraí. O que é isso aqui? Não, isso aqui não posso fechar, isso aqui não posso fechar. É o Meet, Memória da África. Isso aqui é o texto que eu fiz sobre a África, aquele que eu pus para vocês no WhatsApp, mas eu vou começar por aqui, ó. Ah, peraí. Peraí. Deixa eu achar aqui. Memória da África. Eu vou achar e vou pôr para vocês. Aqui tem que pôr de outra forma. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu ponho para vocês. Peraí. Não era bem isso que eu queria pegar. Deixa eu achar para vocês aqui. Oh, caramba. Deixa eu voltar aqui para o Meet. Peraí, que eu ponho aqui na apresentação. Dona Cindy, a Cindy também. Vou pôr na apresentação do aí, opa, puta merda. Deixa eu pegar aqui os mapas antigos, olha. É, eu vou colocar esse aqui, Memórias da África, aí eu começo por aqui, peraí. Partilhar, ele vai entrar. Então, esse aqui, vocês estão vendo, não estão? Todo mundo está vendo. Esse aqui é o texto que eu fiz, né, para vocês e coloquei no meu blog, porque ele também está em PDF, mas eu aqui, colocando aqui no blog, eu consigo abrir para vocês como eu posso falar? Consigo abrir para vocês no Meet. Então, olha, o vídeo que eu fiz sobre a África, tem 31 minutos, ele é feito em cima dessa primeira parte aqui. Esse aqui é um livro que chama Memória da África. É um livro da introdução da história da África na escola pública, né? E para vocês dos sétimos anos, da mesma forma que a gente trabalha com a questão dos povos americanos, ameríndios, nós também trabalhamos com essa questão dos africanos, tá? Para conhecer a história da África. No vídeo que eu vou passar daqui a pouquinho, ele vai explicar melhor isso aqui. Âmbito antropológico, geográfico, histórico e sociológico. A sociologia é uma disciplina que vocês vão ter no ensino médio. Geográfico e histórica, né? Geografia e história vocês praticamente já têm, né? Por isso que a gente está amarrando esse conteúdo de geografia com história. Então, na geografia, vocês vão perceber que tanto como eu posso falar, tanto a história como a geografia da África, elas são iguais. E pela multiplicidade cultural e religiosa. Quer ver? Se eu pegar aqui, por exemplo, peraí, se eu pegar, voltar aqui para o Meet e mostrar para vocês, né?
Deixa eu voltar aqui no Meet, mostrar para vocês aqui uma outra coisa da apresentação aqui, quer ver? Eu vou parar essa apresentação e vou pegar aqui, vamos ver se ele entra no PowerPoint aqui, se ele vai abrir para vocês. Vocês estão conseguindo ver o PowerPoint? Vocês estão conseguindo? Agora não. Agora não? Não. Mas ele tem um jeito de entrar aqui, peraí. Deixa eu abrir aquele no Meet. É que ele pede para uma janela, vamos ver. Cancelar. Eu tenho que abrir aqui para ele, ele abre aqui, ó, ideal. Seria bom se ele entrasse no PowerPoint, mas ele não está entrando. Outro dia eu consegui colocar no PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Por que ele não apresenta no PowerPoint? Ele devia abrir, né? Para vocês não estão vendo, né? Não estamos não. Como é que eu faço para entrar? Talvez eu consiga colocar. Mas tudo bem. A gente entra aqui, quer ver? Eu vou pegar o mapa da... Eu entro no mapa aqui, ó. Mapa da vegetação mundial. Vegetação. Esse mapa aqui que eu uso no vídeo. É esse aqui. Aí eu volto para o Meet aqui e coloco para vocês. Eu entro aqui, a gente manda abrir a guia, ele abre e a gente entra. Deixa ele abrir. Esse mapa. Agora vocês estão vendo o mapa, né? Dá para ver. Agora sim. Agora dá. Então, Agora dá. porque no PowerPoint lá tem todo o mapa. Eu transformei o PowerPoint em filme, mas eu não quero passar o filme para vocês, que é longo. Então, aqui você tem um continente mundial, não é? Então, a proposta desse livro é a gente pensar, é a nossa proposta também, você perceber que na geografia, se eu pegar a história com geografia, vocês vão ver que o mapa do Brasil, não é, da América do Sul, ele se encaixa, né? Se você pensar aqui, ó, dá para encaixar, não dá? Não parece que é um quebra-cabeça, uma pecinha de quebra-cabeça? Você encaixaria o Brasil no continente africano. Então você tem aqui a floresta tropical, que é o verde, e as savanas, que está em roxo. Então, se você perceber, a nossa vegetação ela é tropical, muito parecida com a da África subsaariana. E uma das coisas que vocês vão também ver no videozinho, que eu vou pôr daqui a pouquinho, é essa questão aqui, olha. Aqui é o deserto do Saara, né? As regiões desérticas estão em laranja. O deserto do Saara, onde tem o Egito, não é? Aqui em cima, e embaixo é o que se chama África subsaariana. É a África dos impérios negros, né? Do pessoal que vivia embaixo do deserto do Saara. E durante o século 17 e 18, os europeus aqui em cima, né, eles foram humilhando, eles foram tratando, né, os africanos como se não fossem gente, como se fossem animais, e diziam que pelo fato dos africanos viverem não na civilização, eles eram atrasados, eles eram primitivos, eles não teriam capacidade de se desenvolver culturalmente, tecnologicamente, igual os brancos aqui da Europa. Isso é uma grande mentira. Com o tempo foi se provando que é uma mentira, que não existe raça, que existem grupos étnicos, não é? Então, quando a gente pega aqui, deixa eu voltar para cá, pegar aqui no Meeting, ó. Deixa eu voltar para o Meeting, eu pego outra coisa. Então, vocês estão vendo aqui, né? Eu tinha colocado esse mapa maior aqui para vocês. Vocês chegaram a ver esse mapa grande, né? Ele estava maior, né? Então, se eu venho aqui na apresentação, eu paro aqui e vou entrar em outra apresentação aqui. Dona Stephanie, eu entro aqui, pego, por exemplo, o texto aqui, Memória da África. Vocês vão perceber que essa aqui é uma cidade do Império do Congo. O Império do Congo, ele era um dos impérios mais importantes que tinha na África, na região de Angola. Então, veja, a ideia de civilização é a ideia de uma cidade onde você tem um governo,
um rei, uma administração e tenha comércio e casas. Então, os europeus sempre estiveram errados em relação à África. A África ela era bem desenvolvida. Quem destruiu, basicamente, a ideia da. Quem destruiu a África, basicamente, as culturas africanas foram os europeus, foram lá os, os colonizadores, né? Então, eu vou colocar o filminho para vocês sobre a África para começar, né? Então, vamos ver aqui. Eu abro a guia e coloco os africanos raízes do Brasil. Esse filme é leve, acho que ele não vai travar para vocês. Esperem, deixa eu pôr aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui que ele está no fim. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia a situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo.
Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passam por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Opa. Vixe, tá ele aqui. Então vocês assistiram, né? Vocês estão vendo aqui direitinho. E se vocês quiserem comentar, uma boa, né? Porque assim, em sala de aula, né? A Cindy e a Gisel, elas viram, né? Que a gente trabalhou mais a cultura dos índios. E dando continuidade, não é, que está lá no currículo paulista de vocês também, as culturas africanas. E esse vídeo é legal porque ele fala sobre o Brasil, não é? Ele trabalha a questão do Brasil, e vocês viram lá, né, ele tem um mapinha, e no mapinha você coloca as regiões da África em que vieram os negros, não é? Como vieram, como a gente pode falar, como escravos, né? E como escravos, eles tiveram que trabalhar na cana-de-açúcar no começo, né, em 1534, até 1850, quando o tráfico negreiro ainda era permitido, quando você podia trazer de navio os africanos da África. E você percebe que no começo do vídeo e no final do vídeo, ele coloca que durante muito tempo pouco foi trabalhado da história da África em sala de aula. Né? É uma lei de 2008, 2010 que fala da importância que o Brasil tem de estudar a história da África, principalmente para acabar com o preconceito. A história da América a gente sempre trabalhou, né? Eu sempre trabalhei como professor, né? Desde 86, a história da América, os índios ameríndios, nós sempre trabalhamos. Agora, a história da África é uma coisa muito mais nova, muito mais recente, inclusive para acabar com o preconceito, né? Porque quando um país entra em crise econômica, seja qualquer país do mundo, os preconceitos aumentam. E no Brasil, o preconceito geralmente cai em cima dos afrodescendentes, como também em cima de escolhas sexuais e outros tipos de minorias. Tem que pensar, não sei se eu falei para vocês, que a população brasileira ela é 40% ou 60% da população inteira composta de afrodescendentes, né? A gente tem uma população muito intensa, né? Todos nós temos um pezinho na África em termos de cultura, né? Da mesma forma que os negros também, os africanos, eles ajudaram muito na colonização
Quer dizer, eles informaram os portugueses sobre onde tinha ouro, onde tinha outras coisas. Os traficantes, eles influenciaram muito na cultura, né, pervertendo os índios. Os africanos, né, eles têm várias etnias. São etnias diferentes. O que são etnias? Alguém sabe o que é etnia? Etnia é o seguinte: antigamente se falava raça. A raça negra, ela é inferior, ela é um animal, não tem cérebro, eles não conseguem pensar que nem um branco. Depois, o Hitler, né, lá no século XX, né, no século XIX, já começou com essa ideia que os negros eram inferiores, que os índios americanos eram inferiores, eles não são capazes de chegar à civilização, como eu já falei para vocês. E aí veio a teoria da eugenia. Eugenia é, bom, os povos mais evoluídos, principalmente os europeus, norte-americanos, que chegaram à industrialização, chegaram a um desenvolvimento máximo, eles são inteligentes. Os outros povos não. E disso aí surgiu o Hitler, dentro da Alemanha, que vem com a ideia do nazismo, que é essa ideia de tentar exterminar o máximo das pessoas que nascessem com uma certa deficiência física, com as pessoas que fossem negras, que não se habituassem com a civilização, digamos assim. E o Hitler falava da raça ariana, a raça dos loirinhos de olho claro, que seriam os superiores. Com o tempo, a ciência descobriu que não existe raça. Né? Raça é um termo cultural apenas que a gente fala. Existe etnia. E o que é etnia? Se você procurar no dicionário de significados, etnia é uma palavra grega que vem de etnos. Etnos é povo. E antigamente, não é? Quando não tinha globalização, essas coisas muito intensas de diversidade cultural, etnia significava: eu tenho a minha crença, minha religião, eu tenho meus valores alimentícios, culturais, eu pertenço a um grupo, e esse grupo é um grupo étnico. E a África, ela é um grupo, tem várias etnias diferentes. Não importa, eles podem ser todos negros, né? Se pensar na África subsaariana, são todos negros, mas eles têm etnias diferentes. Eles têm ancestrais diferentes, crenças diferentes, valores culturais diferentes, e eles brigam muito entre eles. Aonde eu quero chegar? Onde você quer chegar com isso, professor? Eu quero dizer para vocês que quando os europeus vão lá traficar escravos, quando eles entram na África e começam a negociar com os impérios africanos, a impor que todos eles façam tráfico negreiros, né, trocando armas, como fazia com os índios, né, por escravos, trocando pequenas coisas por escravos, automaticamente eles estão misturando as etnias, fazendo etnias inimigas ficarem juntas. E quando eles vão ocupando a África ao longo de vários anos, 300, 400 anos ocupando essa África, 500 anos. Quando chega no século XX, não é? Por volta de depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, 1947, 50, até 1980, tem um processo de independência das áreas que eram ocupadas pelos europeus dentro do continente africano, que é muito grande. E formam-se os países. E esses países, por causa dos europeus, as etnias estão misturadas. As fronteiras desses países, elas não correspondem ao que eles eram há 500 anos antes. Então, existe muita guerra dentro dos países africanos entre esses grupos étnicos. São grupos pequenos, mas eles compram armas, porque o tráfico de arma ele é o segundo maior tráfico no mundo. O primeiro é das drogas, o segundo é o de armas, que dá lucro. Então, existe um tráfico de armas em troca de diamantes, em troca de ouro, pedras preciosas. Eles compram armas, e aí essas etnias ficam brigando entre elas. Inclusive, se não me engano, foi em Botsuana, é um país da África Central, eles acharam o maior diamante de sangue do mundo, né? É um diamante de cor avermelhada. É o maior diamante de sangue, né? Então é interessante se você pensar em termos deixa eu falar para você, em termos assim de riqueza. E esses diamantes, tem um filme chamado Diamante de Sangue. Eu trabalhei em 2008
eu acho que foi 2008, 2006, noutra escola estadual que eu era efetivo, com os alunos de 8ª série, Diamante de Sangue. É um filme com Leonardo DiCaprio, é um filme muito bom, inclusive, se vocês puderem assistir, não sei se tem Netflix, mas você acha no YouTube, que mostra realmente como essas guerras étnicas no século XX ainda, não é? Ou melhor, século XX, é século XX que passa, brigas étnicas forçando as próprias pessoas do país, não é? A trabalhar nos rios para catar diamante. E se você não trabalha, eles falam assim, como é que é? Manga curta ou manga longa? Aí eles cortam tua mão ou teu braço. Aí você perde uma mão e depois você perde as duas mãos. Entre eles mesmos. Eles pegam crianças para colocar as crianças no exército para lutar uma etnia contra a outra. Isso existe até hoje, tá? Um outro filme bom para vocês verem também é O Senhor das Armas. Sobre o tráfico das armas. São filmes do começo do século XX. Eu passava muito filme para os alunos naquela época da 8ª série, né? Então, assim, eles que escolhiam os filmes, não era eu que escolhia os filmes, não. Eu escolhia um filme, eles escolhiam outro filme e a gente assistia na sala de vídeo, né? Não tinha pandemia. Então, essas coisas são interessantes, porque são filmes longos, né? Filmes de longa duração, filme de cinema. E hoje em dia, graças a tecnologia, digamos assim, você tem vídeos curtos, né? Um dia eu vou aprender a fazer vídeo curto, meus vídeos são longos, mas eu vou aprender a fazer vídeo curto. Então, agora nós vamos passar um vídeo sobre... é um outro vídeo, Gisele, não é igual ao que eu passei para vocês, mas fala também sobre impérios, sobre as sociedades pré-culturais, lá da Mesoamérica, né? Americanas. Fala sobre os astecas, maias e incas. Eu vou pegar ele aqui, deixa eu tirar esse aqui e pegar o outro para vocês aqui. Abrir aqui. Astecas, maias e incas. Esse aqui. Deixa eu abrir aqui. Colocar para vocês. Tobias, Fala aí, galera. vamos falar sobre astecas. Só voltar um pouquinho aqui. E aí, galera, hoje eu e o Tobias Fala aí, galera. vamos falar sobre astecas, maias e incas. Fiquei sabendo que esses povos foram os primeiros a organizarem uma sociedade mais complexa na América. É verdade? Sim, esses povos viveram nas Américas há muito tempo atrás, sendo o mais antigo deles o povo maia. Os maias habitavam uma área que corresponde hoje a Guatemala, Honduras e parte do México, e suas primeiras aldeias datam de 1500 a.C. Na sociedade maia, cada cidade tinha um chefe supremo, e o cargo era hereditário. A zona urbana era habitada apenas por nobres, sacerdotes, chefes militares e administradores do império. Camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos faziam parte das camadas menos privilegiadas e tinham que pagar altos impostos. Sua economia era baseada na agricultura, e eles cultivavam basicamente milho, feijão, algodão e cacau. Desenvolviam uma intensa atividade comercial, utilizando grãos de cacau, penas de pássaro e conchas como moedas. A sociedade maia era bastante religiosa, e a maioria dos deuses era ligados à natureza. Uma figura importante é o sumo sacerdote, que dominava os segredos da astronomia, organizava os templos e interpretava a vontade dos deuses. Os maias foram excelentes matemáticos e extraordinários astrônomos. Eles previam eclipses e elaboraram um calendário que estabelecia os 365 dias do ano. Criaram também um sistema completo de escrita baseados em símbolos e desenhos. Mostraram também um grande conhecimento em arquitetura, construindo pirâmides, templos e palácios. Realmente os maias criaram muitas coisas interessantes, mas tiveram outros povos que inclusive viveram perto deles que também se destacaram, não é mesmo? Sim, os astecas habitavam a atual região do México entre 1345 e 1521. Os astecas eram um povo guerreiro, e a guerra servia para obter impostos das cidades conquistadas e para capturar prisioneiros que eram oferecidos em sacrifícios aos deuses.
Na sociedade, a nobreza era composta por sacerdotes e chefes militares. Os camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos eram das camadas mais baixas e constituíam a maior parte da população. Os astecas praticavam a agricultura, cultivando cacau, abacaxi, batata doce, milho, entre outros. Desenvolveram técnicas agrícolas e técnicas de drenagem. No artesanato, destacava-se a confecção de brincos, enfeites de cabelo, objetos de ouro e prata e a confecção de tecidos. Faziam ainda máscaras, facas, machados e peças de cerâmica. A religião estava ligada a forças da natureza, que precisavam ser controladas por meio de sacrifícios humanos e outros ritos religiosos. Os astecas tinham um calendário com um cálculo preciso do ano solar. Desenvolveram também uma escrita baseada em desenhos e símbolos, além de conhecerem diversos conceitos matemáticos e de astronomia. Construíram também templos enormes em forma de pirâmide para os deuses, onde realizavam cultos religiosos e sacrifícios humanos. Você já falou sobre os maias e os astecas, mas quem foram os povos incas? Os incas foram povos que viveram na América do Sul e se espalharam ao longo da Cordilheira dos Andes no território atual de Peru, Colômbia e Bolívia, além de partes do Equador, Chile e Argentina. O imenso Império Inca era governado pelo imperador, conhecido como Sapa Inca. Sapa Inca. Sua sociedade era dividida por uma pirâmide social, onde em primeiro lugar estava o imperador, depois vinha o sumo sacerdote e o chefe de estado-maior do exército, depois os sacerdotes dos templos, os oficiais comandantes das províncias e os generais, depois os arquitetos e os administradores, e na base os artesãos, pescadores e camponeses. Os incas cultivavam milho, feijão e batatas, e os camponeses fabricavam suas próprias roupas, utensílios domésticos e instrumentos de trabalho. A base da economia estava no Ailu, que era uma espécie de comunidade agrária. Eles domesticavam as lhamas e a utilizaram como meio de transporte, além de retirar lã, carne e leite desse animal. Também domesticaram vicunhas e alpacas. O Estado cuidava apenas das atividades comerciais, voltadas normalmente para a aquisição de produtos de luxo que vinham de terras distantes. Os incas eram politeístas, e seu principal deus era o Sol. Além dele, os incas cultuavam divindades relacionadas à natureza, como a lua, o trovão, as estrelas e até mesmo seus antepassados. Em suas cerimônias religiosas, realizavam sacrifícios de humanos e de animais, como a lhama e o porco da Índia. Na arquitetura, os incas criaram edifícios, casas, palácios, templos e fortalezas, sendo uma das mais conhecidas a cidade de Machu Picchu. Eles não desenvolveram um sistema de escrita, mas criaram um interessante sistema de contagem conhecido como quipu, que era cordões nos quais cada nó significava um número. Esses três povos criaram sociedades muito interessantes, mas o que aconteceu com eles? Estes povos acabaram desaparecendo com a invasão dos europeus na América, principalmente a dos espanhóis. Entendi, mano. Apesar de tudo, esses povos criaram bastante coisas e fizeram sua história na humanidade. Exatamente. E esse foi o vídeo. Deixa o like se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Só vou voltar numa parte aqui para a gente ver o mapinha. Peraí. Se ele mostra o mapa. Para aqui. Aos deuses. Na sociedade. Não consegui parar no mapa aqui, agora sim. Deixa eu voltar aqui para o Meet. Cadê o Meet? Então, aqui parece um mapinha, né? Esses videozinhos, depois eu vou colocar para vocês no WhatsApp, eu não coloquei ainda. Esse vídeo e o vídeo da África. Então, a gente trabalhou na aula passada, né, na aula presencial, sobre mais os astecas e esses impérios, né? E a gente falou muito do sacrifício, né? Lembro que a Gisela ficou impressionada, mas eles não acreditavam em outro Deus, ela perguntou, né, no Deus cristão. Eles vão começar a acreditar no Deus cristão depois que os espanhóis chegam.
Inclusive, eu não sei se eu falei isso quando eu apresentei o Bartolomé de Las Casas. O Bartolomé de Las Casas, ele é uma pessoa interessante. Ele era um espanhol, nascido em 1400 e alguma coisa lá, e que por volta de 1511, mais ou menos, ou 1509, ele foi para a América, né? E ele vai morar mais ou menos umas ilhas aqui pertinho no Golfo do México. Ele vai lutar contra os índios, vai ganhar terra do rei, vai ter bastante índios, né, que chama encomenda para trabalhar para ele, e ele vai participar de várias expedições. E vai conhecer muitos espanhóis, não vou dizer malvados, mas muitos conquistadores espanhóis, inclusive Hernán Cortés, que aparece no meu videozinho, que dominou em 1519 o Império Azteca. Só que depois o Las Casas ele vai virar padre. Ele vai entrar lá no grupo dos dominicanos, vira padre e começa a pregar contra o maltrato aos índios. Mas é engraçado que eu andei pesquisando para vocês aí sobre o Bartolomé de Las Casas. Até eu tenho um livrinho dele aqui. Posso até ler alguma coisa dele. É esse livrinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para. Deixa eu tirar essa apresentação aqui. Aí parece melhor. É esse livrinho aqui, tá de ponta cabeça. Paraíso. Eu sumi o livro. Aqui é o Paraíso Destruído, de Las Casas, né? Que eu tinha passado uma vez para vocês uns vídeos a respeito. Então, o Las Casas, ele vai achar que o Cristóvão Colombo, aquele cara que saiu lá da Espanha, que ele era italiano, que descobriu a América, entre aspas, né, que chegou na América, que o Cristóvão Colombo, a grande dúvida é se ele descobriu a América mesmo ou se ele queria chegar nas Índias. Os pesquisadores, né, durante muito tempo, chegaram à conclusão que ele queria chegar no Japão e na Ásia. Ele não sabia que tinha um novo continente na frente, que era o continente americano. E quando ele chegou para o Las Casas, é como se Deus, né, o Deus, tivesse escolhido Colombo e feito Colombo convencer os reis católicos da Espanha, que era o Fernando de Aragão e Fernando de Aragão e Isabela de Castela, que fizesse esses reis, né, porque eles eram católicos, ajudar o Colombo a chegar na América, e a missão deles era transformar todos os índios em católicos. Por quê? Porque é uma coisa engraçada, né? Até mesmo naquela época, né, que nós estamos falando de 1492, que é final de século, né? Final do século XV, início do XVI, eles acreditavam que o mundo estava chegando ao fim. É engraçado essa crença, né? A gente não acreditou lá em 2012, começo de 2000, o pessoal não sempre, pandemia, chegou o Covid, é um castigo, nós vamos morrer, porque é o fim do mundo, só os bons vão ficar, os bons, sei lá. Então, essa crença do fim do mundo também existia na época do Las Casas lá, né? Opa, estou sumindo o livro. Existia lá em 1500 e pouco também. Então, os caras achavam que eles tinham que converter os índios, que Deus deu para eles essas terras, como também da África, eles tinham que converter todos eles ao catolicismo, porque aí seriam almas salvas. Mesmo que eles tivessem que trabalhar feito escravo para os brancos, pelo menos eles estavam lá batizados, né, convertidos, e eles podiam morrer porque Deus ia receber. Então a missão do branco europeu dentro da América era evangelizar, catequizar o índio, uma coisa louca. E a mesma coisa na África. Eu não sei se vocês sabem, mas quando o africano vinha de lá para cá, né, lá mesmo na África, ele já era batizado, já recebia um nome cristão, e aqui ele podia mudar de nome. O dono dele, o cara que comprava ele aqui no Brasil, no mercado de escravo, ele podia trocar o nome do cara, mas ele tinha que ter um nome cristão, não é? Também essa coisa de acreditar que está salvando a alma do cara. Então, assim, você acaba com a etnia dele, você acaba com aquela questão do valor dele, do valor que ele tem como pessoa, não é? Se ele acredita que ele é politeísta, se ele acredita em várias coisas, quando ele vira cristão, ele acaba com isso. Inclusive, os padres jesuítas, que ocuparam a América até 1740, 1770, depois, eles basicamente eram eles que catequizavam os índios aqui na América, eles
eram obrigados a, como eu posso falar para vocês, eles faziam com que os índios não fossem escravizados pelos brancos, mas eles tinham um grande sonho, né, de transformar esses índios em pessoas puras, para quando morressem chegassem até Deus. Então eles ensinavam música para o índio se convertia, o índio virava padre. Eles chegaram a ter quase que um exército de índios. Eles tiravam os índios das aldeias, misturavam as aldeias e faziam, como a gente pode pensar, vamos imaginar um condomínio de casas, né? Casinhas todas iguais. Então eles punham várias cabaninhas de índios, os índios moravam lá, acabavam também com a etnia dos índios, né? Os índios tinham a cultura própria, e essas culturas dos índios, elas eram acabadas no Brasil e na América. E outra coisa também, né, o que fez com que uma coisa que às vezes, né, eu já passei muito por isso, dando aula para alunos de sétima série, nunca vou esquecer na Copa de 2010, né, quando foi 2010 e 2006 também, com sétimos anos, né, na época era a sétima série, né, o que era engraçado era assim, por que no Haiti você tem uma população negra muito grande, né? Por que na América, em algumas ilhas, você vê muitos negros? E eu lembro que tinha um jogo do Haiti contra o Brasil. Não era na Copa, era um jogo, porque teve um terremoto no Haiti, então tinha um jogo da seleção brasileira contra o Haiti, em homenagem ao Haiti e tal. Então os alunos queriam assistir ao jogo, queriam que eu levasse a televisão para a sala de aula. Eu falei, olha, primeiro eu vou perguntar para vocês, onde fica o Haiti? Ninguém sabia, eles achavam que o Haiti ficava no continente africano. Eu falei, não, o Haiti fica na América Central. Né? Ele tinha outro nome antigamente, pertencia à Ilha Espanhola, onde o Colombo chegou. Aí a segunda pergunta que eu fiz, por que a população do Haiti é em grande parte, em quase 99%, negra? Aí ninguém sabia responder, né? Eu falei, porque quando os europeus, os espanhóis, mataram por varíola, por doença, pela escravidão, acabaram morrendo os nativos, né, os índios que moravam lá, eles começaram a plantar cana-de-açúcar e precisava de trabalhador. Então eles começaram a comprar dos portugueses. Vocês viram lá, né, os bantos, sudaneses, os povos africanos que o vídeo mostrou, né, que eram levados para essas ilhas, né? Começaram a partir então de 1550, mais ou menos, 1560, a comprar escravos que vinham da África. E depois o maior comprador de escravos africanos, dos portugueses, era o Brasil, para plantar cana-de-açúcar, principalmente na Bahia, Olinda, Bahia, não, Pernambuco, na Bahia, Alagoas, essa região que desenvolveu a maior parte do cultivo da cana-de-açúcar, não é? E então, essas coisas são importantes para a gente perceber, não é? Como você tem essa exploração da mão de obra, não é? Dos africanos, dos índios, né? Os índios também foram muito usados para trabalhar forçadamente, e eu já falei para vocês na aula presencial, não é? Quem não acompanhou, talvez tenha falado em outro Meet para vocês, as doenças, não é? Inclusive tem uma imagem, eu tinha pego essa imagem e tinha colocado no vídeo, depois eu tirei essa imagem do vídeo, não porque ela era forte não, porque eu achei que ia ocupar muito espaço no vídeo, o vídeo ia ficar muito longo. É uma coisa interessante, quer ver? Eu vou ver se eu acho ela aqui para vocês. Deixa eu achar ela aqui, peraí, já ponho para vocês, já volto. Hepatite B, africanos para o Brasil. Deixa eu trazer aqui. Deixa eu ver se tem a foto aqui. Não, mas tem um vídeo aqui. Eu achei não. Deixa eu achar o Meet novamente aqui. Cadê? Quer ver? Eu achei aqui um negócio legal. Eu vou pôr para vocês aqui. É um site legal.
Ele entrou? O site entrou aí, né? Quer ver aqui, ó, o título do site? Hepatite B foi trazida em navios negreiros. Todo mundo sabe o que que é hepatite B, né? Esse é o Estado de Minas, um jornal, né, que trata sobre tecnologia. Você pega esse jornal, né, podia ser qualquer outro jornal, né? O que que é hepatite B? Olha como você pode, junto com ciências, né, aprender história também. Não tem problema nenhum, não é? Olha só. Hepatite B é uma doença infecciosa causada pelo vírus HBV, microorganismo presente no sangue, no esperma e no leite materno. Até se um animal, né, um cachorro, alguma coisa, pegar hepatite, você sabe que pode, no caso dos animais, você pode transmitir geneticamente. Aqui, a hepatite B, ela pega o seu fígado, né? E ela pode matar se você não cuidar, não é? Olha, está falando sobre os escravos, né, da África, retirados à força de suas pátrias e transportados pelo Atlântico, feito mercadorias, os africanos, traficados no século XIX, né, já não é mais 16, é 19, 1801 a 1900, podem ter trazido para o Brasil o vírus de hepatite B. Essa descoberta foi feita por cientistas da Fiocruz, né, aquele que faz a vacina transgênica, né, no Brasil é feita por eles. Instituto Oswaldo Cruz, não é? É o Instituto Brasileiro. Oswaldo Cruz foi um grande médico sanitarista brasileiro do final do século XIX, início do XX. A gente vai falar dele mais para frente nas aulas de história. E aí, ó, os pesquisadores descobriram que talvez os escravos, olha, o Brasil, né, foi o país que mais importou cativos no período colonial. Vocês viram que para o Brasil vieram quase 6 milhões de africanos, né? A maior parte deles morriam e eram jogados no mar, né? Olha, 300 anos ou 350 anos, né? 1500 a 1850 vai dar 350 anos, não é? E na primeira metade do século XIX, você pode ter tido a vinda de uma doença para o Brasil, né? E ó, aqui o mapinha, vamos ver, ele amplia o mapinha, vamos ver o que acontece aqui, ó. Deixa ele ampliar o mapa. Não ampliou o mapa? Não. Então, nesse mapa aqui, você tem o Brasil e tem a África, né? E as regiões de onde vinham os escravos, né? Comparações. Então, você tem 26 vírus originados em 8 estados de todas as regiões brasileiras. Desse 23 vírus da hepatite, eles eram africanos, né? Eu queria achar uma imagem, não sei, aqui não vai ter. É uma imagem interessante aqui. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver em imagem se aparece aqui. Eu ponho essa aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Vítimas de tráfico negreiro ilegal trouxeram tráfico negreiro clandestino, né? Os sites são muito importantes, a História, a Ciência, Saúde e Manguinhos. Esse site aqui também pertence à Fiocruz, certo? Isso aqui é uma pintura de Debré, comecinho do século XIX, né? Debré, ele retratou muito sobre a vida no Brasil, principalmente sobre, você acha muito sobre como viviam os escravos no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Então, você está vendo, olha, a pesquisa mostrou que a hepatite B chegou ao Brasil pelos africanos orientais, provavelmente de Moçambique, que exportou cerca de 400 mil pessoas para o país entre 1837 a 1856. Em 1850 era proibido o tráfico negreiro, por isso que eles entraram o quê? Ilegalmente, né? Eles vieram contrabandeados. Então, olha, aqui, ó, lá naquele vídeo os caras falam de 6 milhões de escravos. Aqui, olha, falam de 10 milhões de escravos para as Américas, tá? Então, desses 10 milhões, 40% veio para o Brasil. 40% aí, no caso, seriam 6 milhões, mais ou menos, né? Ou mais, né? 40% seria 5 milhões seriam 50%. Então, assim, você nunca sabe muito bem quantos milhões foram, mas calcula-se 10 milhões, né? Aqui, ó, o Brasil, mas, ó, confirmação de dados, isso é importante, ó. 40% do total desses 10 milhões veio para o Brasil. 40% de 10 milhões seriam
4 milhões. Quando você fala 5 milhões, é 50%. Eu não sou professor de matemática, cometo muito erro, né? Mas veja bem, percebe que, ó, se ampliar essa imagem, você tem ela aqui, ó. Você está vendo, ó, ventosas, você tem tipo um curandeiro, né, ou um africano cuidando dos doentes, ó. Isso aqui é ventosa, não sei quem conhece que é ventosa, você coloca algo que eles diziam que sugava, né, as infecções, as moléstias do corpo. Você pode, é tipo um copo, você pega um copo de vidro e prende ele nas suas costas, né, como se ele prendesse o ar. Aí essa região aqui em volta vai ficar roxa, como se você estivesse tirando as dores, né? Os males. Mas a hepatite geralmente pode deixar o cara com uma barriga, né? Vai deixar ele amarelo. A tendência deixa amarelo porque pega o fígado, né? Onde filtra o seu sangue lá, o fígado, né? Que está lá. Por isso que geralmente ele pega essas coisas aí, né? Então, vocês chegaram a ver esse videozinho, essa imagem aqui, né? Chegaram a ver o site também, né? Deixa eu tirar a apresentação. Então, essas ideias aqui, né? Que a gente você pode ver que as doenças também vieram para cá, como nós também levamos, como os europeus também trouxeram doenças, né, que eu falei para vocês, a varíola, várias doenças que acabaram. Tem um site legal que é sobre a varíola, né, a história da varíola. Então, assim, vocês que são jovens, hoje em dia é muito mais fácil aprender história do que era antigamente, né, do que há 10 anos atrás, vamos dizer assim. Eu dou aula há quase 30 anos, então eu sei. Hoje em dia você tem essa grande ferramenta que é a internet, né? Você tem sites falando um monte de coisa. Então, assim, a gente viu que a gente confirmou os dados, né? O vídeo falou 5 milhões, aqui o cara fala 40% também. Se der 10 milhões ao todo, 50 milhões é 50%, mas é difícil você contar, né? Um amigo meu outro dia perguntou para mim, ele é professor de educação física, mas como é que você sabe que no Brasil tinha 5 milhões de índios ou 6 milhões de índios, quantos portugueses chegaram? Quem fez a conta? Não sei, né? Aí um professor de matemática, acho que ele pode explicar para vocês. É uma conta por probabilidade, eles fazem por extensão. Então, se existia, sei lá, 50 índios por tribo, tantas nações, eles vão fazendo por proporções matemáticas. Eles vão criando teorias. Então fica muito difícil você contar. Geralmente, contar sobre o índio é muito mais difícil, porque assim, você tem que, como nós, historiadores, pesquisamos coisas escritas, né? E os nossos índios não escreviam, você sempre vai, que eu falei para vocês em uma aula presencial, né, que eu apresentei lá o francês que veio para cá, ficou na Baía da Guanabara, né? Você sempre vai atrás do que alguém escreveu. Então, geralmente, como os católicos batizavam os índios e tinham as paróquias, eles escreviam nos livros o nome dos caras, certo? Então, ao escrever o nome das pessoas de batizado nas igrejas, ou quando a pessoa morria, ela era católica e ia ser enterrada no cemitério, você tem os registros escritos. Então, você mais ou menos sabe, com esses dados escritos, a população local, tá? Você pesquisa sempre escrito. Sobre os escravos, você pesquisa muito no século XVIII e XIX os inventários. O que são inventários? Até hoje existe. Morre uma pessoa, você chama o advogado vai fazer um inventário, ele vai ver os bens que essa pessoa possui, seja em dinheiro no banco, uma casa que ele tenha, terreno, fazenda, e faz um levantamento dos preços. Eu vou achar inventários para vocês. Às vezes a gente acha a página de inventário na internet, e é legal, eu tenho um livrinho que mostra algumas coisas, que às vezes um cavalo ele valia muito mais do que um escravo. Por exemplo, se você procurar, tem um site, tem um aplicativo na internet, que ele vai falar quantos camelos você vale na Arábia, né? Eu estou valendo 50 camelos, né? Então, assim, quantos que eles trocam, né? Dizem, né, que os árabes trocam as pessoas por um número X de camelos. Aqui, nas pesquisas
da América, nesse livrinho aqui, por exemplo, né, que eu falei, deixa ele voltar aqui. Acho que nesse livrinho, outro que eu tenho, ele fala que um índio, ele valia, como é que é? Um índio valia 50 cavalos. Não, um cavalo valia 50 índios. Na África, o cavalo não tinha cavalo. Então foram os europeus que levaram os cavalos para lá. Então o cavalo também era uma mercadoria para trocar por africanos. Dependendo da região e da época, um cavalo andaluz, que é o melhor cavalo de guerra que existe, e a Andaluzia ao sul da Espanha, um cavalo andaluz, ele equivalia a 50 ou 30 índios. Índios não, africanos, tá? Africanos lá na África. Então você podia chegar com os cavalinhos lá, 5 cavalinhos, e você levava 250 africanos embora. Você punha 250 africanos no navio, parece que no navio cabia 400 africanos, você parte do princípio que 100 vão morrer no caminho, eles vão ficar doentes, aí você fica em quarentena. Gisel, né, Gisel? Eu falei para a Gisel que não tinha quarentena, mas depois eu descobri que em determinado período, a partir do século XVII e XVIII, os navios negreiros ficavam em quarentena nos portos, porque podia ter africanos doentes. Então, antes de desembarcar os africanos, eles ficavam por volta de 40 dias no porto, ou talvez um pouco menos. Mas é para ver se não espalhava a doença. Então, se havia algum escravo doente, né, algum africano doente, eles matavam o cara, porque se não conseguissem curar, eles matavam. Porque eles tinham medo, né, que viesse com a doença. Mas eles não conheciam todas as doenças, né, o caso da hepatite, a varíola o próprio europeu tinha. Então, essas coisas assim, classe, elas são interessantes, né? Porque geralmente você estudava história só para aquele negócio chato, nome de presidente, nome disso, daquilo. Hoje você tem muito mais caminhos para entender a história, como a doença, como essa questão lá que vocês viram dos africanos, a desigualdade social é muito grande. O videozinho que eu fiz tem lá, fala sobre a desigualdade social, porque é daquele livro da história da América, né? Esse aqui que eu falei, né? A Memória da África, que ele fala que uma coisa que nós temos de igual com a África são as desigualdades. Então tem a foto do Rio de Janeiro, lá do Pão de Açúcar, a comunidade no meio, e aqui na orla, né, na praia, você vai ter as casas dos ricos. E na África do Sul, em Johannesburgo, uma das capitais da África do Sul, você vai ter lá também um condomínio de pessoas mais ou menos ricas, classe média rica, e do lado, depois de um morrinho ali, a comunidade. Então, a desigualdade, o preconceito ao negro africano, né, ao subsaariano, que sempre falaram que não tinha cérebro, que eles eram incompetentes. E eu mostrei a imagem para vocês Tá no final, Stephanie, fica tranquila. É só encerrar aqui. E basicamente, esse preconceito ele existe também com os índios brasileiros. Os índios brasileiros sempre viveram em guerra. Até hoje, né, com o atual presidente, ele não está respeitando as reservas indígenas, ele quer explorar economicamente as reservas indígenas. Na América Latina, os incas, né, que pega a região onde grande parte de vocês são descendentes, né, tem ascendentes incas, né, ou de outras nações dominadas por incas. No Astecas e maias também existem sobreviventes. São discriminados até hoje, tá? Então, para encerrar, a temática que a gente trabalhou na semana passada, elas estão ligadas. Eu peguei o mapinha da geografia lá para vocês verem. Também tem muito a ver com geografia, né? O espaço do homem no seu meio, as paisagens naturais, como elas são modificadas pelos homens, e geralmente são modificadas por interesses econômicos. E nos interesses econômicos o preconceito aparece, tá? Então, assim, a ideia é que nós compreendamos mais como essas diversidades aparecem, e como vocês que são jovens podem compreender isso e evitar, né, de ter o mesmo comportamento que os antigos tinham. Só para encerrar, Stephanie, eu assisti no domingo, no National Geographic, passou uma coisa interessante sobre arqueólogos no Egito.
procurando lá perto do Sudão, né, no sul do Egito, pirâmides onde os deuses eram negros. E tinha um cara que, como americano, começou a pesquisar por volta de 1908 e ele ficou até 1925 pesquisando. Ele achou muita coisa interessante, só que ele era influenciado por aquela ideia que eu falei para vocês da eugenia, do Hitler, lá, as ideias da época. Ele achava que os negros jamais iriam ter a capacidade de fazer coisas como o pessoal mais branco, teoricamente, lá do Egito, conseguiam fazer, os faraós do Egito. E as gerações mais novas de arqueólogos, 100 anos depois, digamos assim, eles têm outra mentalidade. Eles estão vendo, não, os caras eram bons pra caramba, né? Os africanos sabiam fazer as coisas com perfeição, sem problema nenhum, né? Então, vocês têm alguma dúvida? Vai estar dando uma hora aí, eu agradeço quem está participando, mas vamos ver se a gente está no final do primeiro semestre já. Quem não fez as atividades, faça as atividades. Eu posso colocar pelo WhatsApp também, mas elas estão todas no Classroom. Acho que tem umas 2 ou 3 atividades lá. Vocês façam e vão entregando, certo? Porque nós já estamos praticamente amanhã acaba o mês de junho e nós vamos, acho que até tem uma semana de aula em julho. Eu tenho que corrigir para de quem mandou. Então vocês vão enviando, né? Quem quiser fazer relatórios das aulas presenciais, o mapa mental daqui, eu vou deixar isso aqui no WhatsApp, essa gravação desse Meet, vocês podem, tá bom? Também vai valer nota. E a participação no Meet, eu anoto o nome, ele deixa registrado aqui quem participa, também está ganhando nota de participação e nota também de nota, né? Nota de nota, porque é uma forma de vocês participarem, perfeito? Obrigado, Gisa, obrigado, Deise, obrigado, Augusto, obrigado, Felipe, Elaine, Stephanie, Leiliane e a nossa amiga que saiu agora há pouco, que eu anotei o nome dela, tem que achar aqui onde eu anotei, depois eu vejo. Ela tem um nome difícil de falar, Merliane, acho que é isso. Então, ela está aqui, ó, Maierle, voltou, Maierle. Maierle, é difícil falar, Maierle. Heraldo também é difícil. Stephanie, a aula presencial é para todos? Não, a aula presencial para quem os pais, né, pediram autorização para ir na aula presencial. Aí tem, por isso que eu escolho fazer os nossos meeting no horário que não tem aula presencial. Semana passada eu não pude fazer, né? Eu pedi desculpa para a Stephanie, para algumas pessoas que queriam participar, para a Deise também, se não me engano. E tem alguém que ia participar hoje e não pôde participar. Acho que não é a Leiliane, não. Bom, então, obrigado, tchau para vocês, beijinhos, e obrigado pela participação. Tá, passa um relatório, mapa mental, manda pelo WhatsApp. Tchau, professor. Tchau, 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 Felipe. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Gisel. Tchau, tchau, Deise. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou para a gravação aqui. Tchau. Tchau, tchau. Opa.